No capítulo 35 de Jeremias é uma poderosa alegoria. O ato de Jeremias de oferecer vinho aos recabitas funciona como um teste de obediência. Sua recusa demonstra uma fidelidade ao mandamento ancestral, que é superior à obediência que o povo de Israel demonstrou à lei de Deus. A lição é que se o povo tivesse exercido apenas uma fração da fidelidade dos recabitas à lei divina, o juízo teria sido evitado. O capítulo termina confirmando a destruição de Judá por sua desobediência e a bênção eterna aos recabitas por sua fidelidade. Vamos à leitura. Jeremias capítulo 35. Eis a palavra que foi dirigida pelo Senhor a Jeremias, no tempo de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vai procurar a família dos recabitas para falar com eles. Em seguida, tu os conduzirás a uma das salas do templo, onde lhes oferecerás vinho para beber. Fui então à procura de Jezonias, filho de Absanias, seus irmãos e filhos, e toda a família dos recabitas, e os conduzi ao templo, à casa dos filhos de Joanã, filho de Jegdalias, homem de Deus, perto da sala dos chefes, acima da de Macias, filho de Selo, guarda do vestíbulo. Coloquei diante deles um vaso cheio de vinho e taças, e lhes disse: bebei este vinho. Responderam eles, porém: não bebemos vinho, pois que Jonadab, filho de Recabe, e nosso avô, assim vos prescreveu: jamais bebereis vinho, vós e vossos filhos. Não construireis casa, não semeareis, não plantareis, nem possuireis vinhas, mas habitareis sempre em tendas, a fim de que por muito tempo possais viver em uma terra onde permanecereis como estrangeiros. Observamos a ordem de Jonadab, filho de Recabe, nosso avô, em todos os pontos. Abstemo-nos de vinho em todos os nossos dias, nós, nossas mulheres, nossos filhos e filhas. Não construímos casa para habitar nelas, não possuímos vinhas nem campos e sementeiras, vivendo debaixo de tendas. Assim, em tudo temos obedecido ao que o nosso avô Jonadab nos prescreveu. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a terra, uns aos outros dissemos: vinde e entremos em Jerusalém, a fim de escapar do exército dos caldeus e da Síria. Eis a razão por que nos encontramos em Jerusalém. Foi então dirigida assim a Jeremias a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Vai e diz ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: não aceitareis a minha admoestação, e não obedecereis a minha palavra, oráculo do Senhor. São observadas as ordens de Jonadab, filho de Recabe, que proibiu a seus filhos beberem vinho. Abstiveram-se de beber, a fim de se conformarem com a ordem de seu pai. E a mim, que não cesso de vos falar, não me escutais. Sem descanso, enviei-vos desde o princípio os profetas meus servos, para dizer-vos: desviai-vos do mau caminho e reformai a vossa vida. Não andeis a correr atrás de deuses estranhos para lhes render culto. Ficareis então na terra que vos dei, a vós e a vossos pais. Não destes, porém, ouvidos, nem obedeceste. Os filhos de Jonadab, filhos de Recabe, respeitam as prescrições de seus pais, mas esse povo não me escuta. Eis porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vou lançar sobre Judá e os habitantes de Jerusalém os flagelos de que os ameacei, porquanto lhes falei e não me escutaram, e quando os chamei não me responderam. A seguir disse Jeremias à família dos recabitas: eis o que diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: já que obedecestes à ordem do vosso pai Jonadab e observastes tudo o que vos prescreveu, promete-vos o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que a Jonadab, filho de Recabe, não faltarão descendentes que se hão de conservar na minha presença. No capítulo 36 de Jeremias é um marco que simboliza a rejeição da aliança por parte da liderança de Judá. A compra do campo no capítulo 32 foi um sinal de esperança. A queima do rolo aqui é o sinal da condenação final. O rei Joacim tenta silenciar a voz de Deus, mas o Senhor demonstra que sua palavra é imutável e indestrutível, e que a rejeição dela resulta apenas em um juízo mais severo. Jeremias capítulo 36. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi a palavra do Senhor dirigida a Jeremias nesses termos: toma um rolo de um livro e nele escreverás todos os oráculos que te ditei
a propósito de Israel, de Judá e das nações pagãs, desde que comecei a falar, no tempo de Josias até o presente. Quando o povo de Judá compreender todo o mal que lhe pretendo fazer, talvez cada um se afaste de seu perverso caminho, de sorte que eu lhes possa perdoar as iniquidades e os pecados. Mandou então Jeremias que viesse Baruque, filho de Neerias, o qual, sob ditado do profeta, escreveu em um rolo todos os oráculos que recebera do Senhor. Em seguida, Jeremias deu esta ordem a Baruque: estou impossibilitado de dirigir-me ao templo. Vai até lá em dias de jejum, e tomando o rolo em que escreveste as palavras que te ditei, lerás os oráculos do Senhor perante o povo e a gente de Judá, vinda de sua cidade. Talvez dirijam eles súplicas ao Senhor e se convertam da má vida, porquanto imensa é a indignação e grande é o furor com que o Senhor ameaça esse povo. E Baruque, filho de Neerias, executou pontualmente a ordem do profeta Jeremias, lendo no templo os oráculos do Senhor escritos no rolo. No 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no 9º mês, um jejum foi prescrito diante do Senhor para toda a população de Jerusalém e os habitantes das cidades de Judá que lá se haviam reunido. Então Baruque leu em seu rolo as palavras de Jeremias, achando-se no templo, na sala do secretário Gamarias, filho de Safã, sala esta situada no vestíbulo superior, à entrada da porta nova do templo. Foi feita essa leitura perante o povo. Miqueias, filho de Gamarias, filho de Safã, ouvindo a leitura de todos esses oráculos do Senhor, desceu ao palácio real, à câmara do secretário, onde se achava reunido um conselho de ministros. O secretário Elissama, Delaias, filho de Semeias, Eunatã, filho de Acobó, Gamarias, filho de Safã, Sedecias, filho de Ananias, assim como todos os ministros, contou-lhes Miqueias tudo o que ouvira ler Baruque perante o povo. Então os ministros enviaram Jude, filho de Natanias, filho de Semeias, filho de Cusi, com a missão de dizer a Baruque: toma o rolo do qual acabas de ler ao povo e vem ter conosco. Munido do rolo, dirigiu-se Baruque, filho de Neerias, para onde o chamavam os ministros. Disseram-lhe então: senta-te e lê. Pôs-se Baruque a ler. Ao ouvir esses oráculos, entreolharam-se aterrados os ministros. É preciso, disseram eles, que levemos todas essas coisas ao conhecimento do rei. Em seguida, dirigindo-se a Baruque, como? Perguntaram-lhe: escreveste todos esses oráculos? Ele meditava, respondeu Baruque, e eu os escrevia com tinta neste rolo. Então disseram-lhe os ministros: vai, esconda-te, assim como Jeremias, e que ninguém conheça o teu esconderijo. Em seguida, deixando guardado o rolo na mesa do secretário Elissama, foram procurar o rei em sua casa, a fim de pô-lo a par do assunto. Mandou este, então, que Jude fosse buscar o rolo. Jude, tendo apanhado na sala do secretário Elissama, voltou com ele, a fim de lê-lo em presença do rei, tendo em torno de pé os seus ministros. O rei estava sentado em um aposento de inverno, era o 9º mês, com um braseiro aceso em sua frente. À medida que Jude acabava de ler 3 ou 4 colunas, cortava-as o rei com o canivete do escriba e as atirava às chamas do braseiro, até que todo o rolo foi consumido pelo fogo. Nem o rei, nem os ministros presentes à leitura se encheram de temor ou rasgaram suas vestes. Nem mesmo quis o rei escutar os rogos que lhe dirigiam Eunatã, Delaias e Gemarias, para que não queimasse o rolo. Ordenou a seguir ao príncipe real Jaramiel, a Saraías, filho de Aziriel, e a Semeias, filho de Abidiel, que prendesse Baruque, o escriba, e o profeta Jeremias. O Senhor, porém, os escondeu. Depois que o rei queimou o rolo que continha os oráculos escritos por Baruque e que Jeremias lhe ditara, foi a palavra do Senhor dirigida ao profeta nesses termos: toma outro rolo, e nele escreverás todos os oráculos contidos no primeiro, que foi queimado por Joaquim, rei de Judá. E dirás ao rei: eis o que diz o Senhor: queimastes aquele rolo, dizendo, porque nele escrevestes ameaças de que o rei da Babilônia viria arruinar esta terra, exterminar-lhe os homens e os animais? Pois bem, eis o que diz o Senhor a respeito de Joaquim, rei de Judá: nenhum de seus descendentes ocupará o trono de Davi.
Ficará seu cadáver exposto ao calor do dia e ao frio da noite. Castigarei assim a iniquidade nele, em sua raça e em seus servidores. E sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém e o povo de Judá, farei cair todos os flagelos de que os ameacei, sem que me houvesse escutado. Tomou Jeremias outro rolo e o entregou a Baruque, filho de Nerias, seu secretário, o qual nele escreveu, sob ditado do profeta, todos os oráculos contidos no rolo atirado ao fogo por Joaquim, rei de Judá, e vários outros oráculos lhe foram acrescentados. Hoje iniciamos a segunda carta de Tessalonicenses. Nesse capítulo 1, estabelece o tom de toda a carta. Ele louva a igreja por sua perseverança na fé e no amor em meio à perseguição, e oferece consolo ao garantir que o sofrimento não é em vão. A vinda de Cristo garantirá o repouso aos cristãos e a punição justa aos opressores. O capítulo termina com uma oração para que os cristãos vivam de modo digno ao chamado que receberam. 2 Tessalonicenses capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. A vós graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sentimos-nos na obrigação de incessantemente dar graças a Deus a respeito de vós, irmãos. Aliás, com muita razão, visto que a vossa fé vai progredindo sempre mais e desenvolvendo-se a caridade que tendes uns para com os outros. De sorte que nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, pela vossa constância e fidelidade, no meio de todas as perseguições e tribulações que sofreis. Elas constituem o início do justo juízo de Deus, e de que sereis considerados dignos do reino, que Deus pelo qual padeceis. De fato, justo é que Deus dê uma paga à aflição àqueles que vos afligem, e a vós que sois afligidos, o alívio juntamente conosco. No dia da manifestação do Senhor Jesus, ele descerá do céu com os mensageiros do seu poder, por entre chamas de fogo, para fazer justiça àqueles que não reconhecem a Deus e aos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da face do Senhor e da sua suprema glória. Naquele dia ele virá e será a glória dos seus santos e a admiração de todos os fiéis, e vossa também, porque crestes no testemunho que vos demos. Nessa esperança suplicamos incessantemente por vós, para que nosso Deus vos faça dignos da vossa vocação, e que leve eficazmente a bom termo todo o vosso zelo, pelo bem e atividade de vossa fé, para que seja glorificado o nome de nosso Senhor Jesus em vós, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. O resumo do Salmo 106 é o epílogo do Salmo. Ele resume a mensagem central. A soberania de Deus se manifesta ao reverter os destinos humanos e naturais. Ele pune a opressão dos poderosos e eleva os humildes e pobres. A lição final é que a sabedoria não está em meros fatos, mas na capacidade de discernir a mão de Deus agindo em cada ciclo de aflição e livramento, reconhecendo que a base de tudo é a misericórdia de Deus. Salmo 106, dos versículos 39 ao 43. Depois seu número se reduziu e caíram na miséria, sob a opressão, a desgraça e o sofrimento. Mas aquele que lança seu desprezo sobre os grandes e os faz errar por intransitáveis desertos, Deus soergueu o pobre da miséria, multiplicando famílias como rebanhos. À vista disso, os justos se alegram, e toda maldade deve fechar a boca. Quem é sábio para julgar essas coisas e compreender as misericórdias do Senhor? Nesse trecho de Eclesiástico capítulo 24, funciona como um epílogo, onde Ben Siraque se coloca como um sábio e mestre, que humildemente absorveu a infinita sabedoria da lei, e agora a derrama generosamente, como um rio, sobre seus alunos. Sua obra é um legado profético para as futuras gerações e tem como único propósito a glória de Deus e a edificação de todos os que buscam a verdade. Eclesiástico capítulo 24, dos versículos 28 ao 34. A memória de meu nome durará por toda a série dos séculos. Aqueles que me comem terão ainda fome, e aqueles que me bebem terão ainda sede. Aquele que me ouve não será humilhado, e os que agem por mim não pecarão.
Aqueles que me tornam conhecida terão a vida eterna. Tudo isso é o livro da vida, a aliança do Altíssimo e o conhecimento da verdade. Moisés deu-nos a lei com os preceitos da justiça, a herança da casa de Jacó e as promessas feitas a Israel. Deus prometeu ao seu servo Davi que faria sair dele um rei muito poderoso, o qual se sentaria eternamente no trono de glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.